Hoje todo mundo acordou com duas notícias. A notícia de que o Trump tinha sido eleito aqui nos Estados Unidos para ser o novo presidente e a notícia de que o UFC estava desesperadamente procurando um substituto para lutar contra o Charles a semana que vem no UFC 309 e que o Michael Chandler aparentemente tinha saído da luta. Até agora parece que é fake news, mas como diz o Ariel Helwani no vídeo que eu vou botar aqui para vocês, onde a fumaça há fogo. Dá uma olhada no que ele disse nesse vídeo e antes de eu colocar esse vídeo pra você, já sabe, né? Deixa a curtida no vídeo aqui, comenta qualquer coisa que eu leio tudo que vocês escrevem, eu respondo a grande maioria de vocês. E se você gostar do conteúdo do canal e não tiver inscrito ainda, considere se inscrever, dá aquela moral pra gente continuar crescendo, beleza? Valeu, bora pro vídeo. O estado da luta entre Michael Chandler e Charles Oliveira, que supostamente acontecerá no próximo fim de semana aqui em Nova York, no Madison Square Garden. Acordei com alguns tweets dizendo que a luta estava em risco. Vi um tweet de Renato Moicano dizendo algo como "me coloque para lutar". Depois vi Charles Oliveira tweetar com um emoji pensativo citando um dos tweets sobre a luta estar em risco de cair. Então, vi Dustin Poirier tweetar "tô dentro". Baseado nas conversas que tive, a luta não está em risco. Não sei se há fogo por trás dessa fumaça agora. Contatei a equipe de Chandler e disseram que era novidade para eles. Contatei outras pessoas e também disseram que era novidade. Geralmente, quando algo assim acontece, há fogo por trás da fumaça, a menos que seja uma daquelas loucuras do Twitter. Mas até agora, não ouvi nada confirmando que a luta foi cancelada. Olha, se isso não rolar, seria devastador, principalmente para o Michael Chandler, né? Ele esperou tanto, já faz 2 anos da última luta, toda aquela história com o McGregor, e mais, tomara que não aconteça. Não sei como o Dustin Poirier entraria com 1 semana de aviso. Deixa eu ver meu celular aqui, não parece que tá em risco. Não sei de onde saiu esse boato. Alguém sabe? Vi umas contas aqui e ali falando, mas nada concreto ou de fonte confiável. A velocidade que as coisas se espalham, né? É uma loucura. Não sei, eu tentei fazer uma pesquisa antes de vir para esse vídeo aqui e eu não sei da onde começou isso daí, mas eu achei algumas páginas tweetando e tal, algumas páginas até com um certo nível de crédito, e aí uma grande página do Instagram, o Haymakers, porra, eles foram lá e postaram. A hora que eles postaram eu falei, tem alguma coisa acontecendo. Mas a parada é o seguinte, eu concordo com o Ariel, alguma coisa tá acontecendo. Alguma coisa tá acontecendo. A luta pode até acontecer. Não tô dizendo que a luta vai cair, óbvio. Tomara que não. Principalmente por causa do Charlinho. Tô louco pra ver a luta boa pro Charles, inclusive. Mas tem alguma coisa no ar. O Michael Chandler já fez uns posts e tal. Aí ele fez até um post meio enigmático, né? Dizendo que, tipo, não importa o que aconteça, o teu aluguel vence e você tem que pagar ele todo mês. Que não faz diferença como você tá se sentindo. Alguma coisa assim. E isso me levou a crer que rolou alguma coisa, de repente ele não tá 100%. A gente acabou de ver isso com o próprio Poatan. O Poatan veio aqui no canal e falou que ele tinha combinado quando o UFC ofereceu a luta pra ele, ele falou, olha, eu vou com a condição de que se eu não estiver bem, eu possa cancelar. O UFC deu pra ele até a sexta-feira, ou seja, um dia antes da luta, pra sair da luta. A gente nunca ficou sabendo disso. De repente é isso que pode estar acontecendo agora. O Chandler já deu um aviso, falou, tá rolando alguma coisa aqui, não sei, só que deu uma vazada. Imediatamente, no segundo que vazou, o Charles já botou um emoji lá, tipo dizendo, o que tá acontecendo aqui? Aí o Renato Moicano já foi lá e já se prontificou, falou, se cair um dos dois, eu entro lá em 10 dias. O Dustin Poirier também o Dustin Poirier perguntou no Twitter, né, falou, olha, o que tá acontecendo aí? Vai sair mesmo? A luta vai cair? E aí ele mesmo já vai e responde pro Charles, falou, tô dentro, eu topo. A parada é a seguinte, eu concordo 100% com o que o Ariel falou, onde a fumaça há fogo, tem alguma coisa rolando, não ia acontecer do nada esse bochicho. Vocês lembram, por exemplo, quando o Charles cortou o supercílio e a gente começou a ouvir, tá rolando um bochicho, tá rolando um bochicho, tá rolando um bochicho. Em algumas horas o UFC veio e anunciou e faltava, acho que era uma semana pra luta. E aí eu separei uma lista de lutas famosas que caíram também, começaram com alguns rumores, como a gente tá vendo hoje, e no final das contas eram todos verdade. Dá uma olhada. UFC 196, Fabrício Verdun e Cain Velasquez. A luta estava marcada para o dia 6 de fevereiro de 2016. Os rumores que a luta ia cair começaram no dia 24 de janeiro, 13 dias antes.
para essa luta do Charles com o Chandler, a gente tá 10 dias antes. A razão para essa luta foi que o Cain Velasquez alegou que tava com um problema nas costas e não ia poder lutar. O UFC tentou remarcar com outra pessoa, e aí quem saiu da luta foi o Werdum. Falou, ó, se o Cain não vai lutar, eu não vou lutar também. O Werdum falou que também tinha umas lesões que ele ia tentar recuperar. E aí esse evento inteiro acabou sendo cancelado e virou um Fight Night. Aí tem duas muito infames aqui pra vocês, ó. Tony Ferguson e Khabib Nurmagomedov, dia 7 de abril de 2018. Os rumores que essa luta ia cair começaram no dia 1º. Faltavam 6 dias pra luta. A razão foi que o Tony Ferguson estava fazendo um compromisso de mídia, acho que nos estúdios da ESPN em Connecticut, e tropeçou num fio e arrebentou o joelho, faltando uma semana pra luta. Aí, Max Holloway apareceu de Salvador, até que ele dá uma entrevista completamente xarope, assim, já cortando peso, acho que já tava cortando peso excessivo. Ele dá uma entrevista completamente meio grog, assim, aí um monte de alerta vermelho começa a rolar. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Acabaram barrando ele pra aquela luta. O Khabib acaba fazendo aquela luta lá contra o Wall e a Quinta. E é nessa luta no Brooklyn, em Nova York, que o Khabib ganha o cinturão vago dos leves pela primeira vez. Aí a segunda parte desse dramalhão que acho que marcaram 5 vezes essa luta, né? A segunda parte desse dramalhão foi pro UFC 249, que tava marcado pro dia 18 de abril de 2020. Os rumores começaram dia 30 de março de 2020, 19 dias antes da luta, porque a gente tava com a pandemia e voo restrito. O Khabib não consegue sair da Rússia. Eles marcam essa luta um mês depois, acho, contra o Justin Gage. O Tony Ferguson vai e corta o peso no dia 18 de abril, como se ele fosse lutar. E aí, de novo, um mês depois, ele corta peso de novo pra lutar com o Justin Gage. Essa luta vai entrar pra história, provavelmente, como uma luta que marca o declínio da carreira do Tony Ferguson. Ele nunca mais ganhou nenhuma luta depois dessa. De lá até agora foram 8 derrotas seguidas até a semi-aposentadoria dele na última luta contra o Michael Chiesa. Agora tem uma surpresa, que nessa lista que eu puxei aqui usando o chat GPT, inclusive, olha o que ele listou aqui, que eu não sabia. Ele ainda fala da Rafael dos Anjos contra Conor McGregor, que também caiu, que o Rafael dos Anjos quebra o pé ou quebra o dedo, e os rumores que essa luta ia cair começaram 11 dias antes, e fica aquele zum zum zum, ninguém sabe o que tá rolando. O Nate Diaz acaba substituindo de última hora, e aí tudo o resto entra pra história. Agora, uma surpresa que eu tive nessa lista é o seguinte: John Jones e Stipe Miocic, novembro 16 de 2024, semana que vem. Eles estão falando, faz alguns dias já, e eu não tinha visto isso, eu não sei se algum de vocês viu, que o John Jones possivelmente tá com uma lesão no pé, o que poderia impossibilitar ele de fazer essa luta. Até agora eu não ouvi absolutamente nada disso, eu quero saber de vocês, se alguém aí ouviu falar alguma coisa disso. Eu vi um vídeo do John Jones fazendo um sparringzinho de boxe, eu achei muito ruim, pra ser sincero, assim, me deixou até meio com a pulga atrás da orelha, assim, eu falei, cara, pra que o cara divulga um vídeo desse? Porque não tá bonito, não tá bom, não tá rápido, não tá técnico, tá muito estranho. E aí, nessa lista tá dizendo isso, que não tem nada confirmado e que até agora a luta tá de pé, mas que tá rolando um boato que o John Jones tá com uma lesão no pé. Essa história do Charles, só pra clarificar, até agora 100% fake news. O grande problema de tudo isso que eu tô querendo dizer, que foi o grande motivo que eu fiz esse vídeo todo e dei esse monte de luta que caiu pra vocês, é que, concordando com o que o Ariel Helwani falou, onde a fumaça, há fogo. Esses boatos, essa historiazinha toda de que o Chandler vai sair, o Chandler não sei o quê, aí o Chandler posta um tweet meio motivacional. Eu não acho que é coincidência, de repente o Chandler já não vai lutar 100%. Se ele não lutar 100%, vai ser só mais fácil pra gente vencer. Eu acho que o Charles ganha tranquilo essa luta. Tomara que não aconteça nada, tomara que essa luta... Eu tô muito ansioso pra ver o Charlinho voltar. Quero saber o que vocês acham. O que vocês acham dessas lutas que eu falei. Vocês lembram dessas lutas que eu falei aí, que cancelaram de última hora? Se alguém aí ouviu esse boato do John Jones, e o que vocês estão achando dessa luta do Charles contra o Chandler? Quem vence? Se é fácil pro Charles ou se o Chandler vai surpreender? O Chandler tá falando que vai fazer a luta da vida dele, que papapá, que papapá. Quero saber de vocês o que vocês acham. Me deixa um alô aí, comenta qualquer coisa, eu leio tudo que vocês escrevem. Não esquece de deixar a curtida. Um grande abraço, valeu, até a próxima.